Hoje estamos iniciando aqui mais uma aula sobre a avaliação inicial da vítima. Meu nome é Márcio Nakashima e não esqueçam de se inscrever no canal, deixar as notificações ativadas para não perder nenhuma informação nossa nesse momento. Falar sobre a avaliação inicial da vítima. Os objetivos dela é entender a lógica da abordagem inicial, aplicar o protocolo guiado pelo mnemônico XABCDE, priorizar as intervenções que realmente ali vão salvar vidas e, como o Código 3 tem de premissa, é integrar a prática no APH, pegar toda essa nossa informação teórica e trazer para a prática do dia a dia. Então, os conceitos chaves são atendimento ao trauma, ela é tempo dependente. Então, nós temos que avaliar rapidamente, a tratar adequadamente, transportar para o local correto. Abordagem sistemática evita erros. Então, a partir do momento que nós sistematizamos, criamos um cheque de avaliação, nós minimizamos a chance de deixar de ver alguma lesão. Foco em identificar ameaças imediatas à vida. Então, a partir do momento que nós sistematizamos, nós vamos vendo as coisas que matam primeiro. Então, nós vamos vendo, avaliando, tratando. Aqui, não damos diagnóstico e sim tratamos o risco de morte. Então, nós vamos tratar realmente o que mata nesse primeiro momento. A avaliação inicial ela é dividida na avaliação primária, que é o XABCDE. É a intervenção imediata, reavaliação constante e tudo isso ao mesmo tempo e dinâmico. Como eu quero dizer isso? É que nós vamos utilizar o mnemônico, o XABCDE, vamos intervir imediatamente a cada identificação de cada lesão. Não é porque nós avaliamos uma vez que não vai ser reavaliado. Essa reavaliação vai ser dinâmica e constante. A avaliação inicial XABCDE é um protocolo sequencial que, como dito, prioriza o que mata primeiro. Então, nós temos que segui-lo porque minimiza muito as chances de morte nesse paciente. Vamos começar com X, algo introduzido recentemente e é muito importante. É a principal causa de morte evitável, Identificar um sangramento externo maciço. Mas nós temos que lembrar que, quando nós falamos em X, são hemorragias exsanguinantes. Não é uma lesão de um sangramento mínimo, é uma lesão de um sangramento que, potencialmente, se não tratado naquele momento, ela vai levar o seu paciente a óbito. E as condutas que nós vamos ter? Inicialmente, uma compressão direta, nós minimizamos aquele sangramento, a perda volêmica daquele paciente com uma compressão direta. Posteriormente, nós podemos associá-lo a um torniquete e algumas lesões, um curativo compressivo é eficaz. Então, assim, torniquete utilizado aonde tem que ser utilizado e curativos compressivos identificados e utilizados de forma adequada. Já na via aérea, nós vamos avaliar o A, vai ser a via aérea e a proteção cervical. Então, nós vamos ver se essa via aérea está pérvia, se vai conseguir adentrar oxigênio suficiente para esse paciente manter essa ventilação adequada que vai ser avaliado posteriormente. Então, nós vamos seguindo progressivamente. E proteção da coluna cervical. Então, restrição de movimento naquele momento, aspiração de conteúdos que possam estar impedindo esse paciente de respirar, oferta de oxigênio suplementar, dispositivos, se forem necessários naquele momento de via aérea, para você garantir um pertuito adequado para conseguir fornecer no B a sua ventilação. E aí sim, chegamos à respiração. Então, começamos controlando a hemorragia, garantindo um pertuito adequado para que nós, de vias aéreas, estabilização cervical. E agora vamos para a respiração, onde nós fazemos uma inspeção torácica, onde avaliamos ali escoriações, ferimentos, afundamentos, abaulamentos, informações essas que vão ser importantes para a gente ver, avaliar e, se for necessário, já tratar. Na palpação, a gente vai buscar efezemas subcutâneos, crepitações, áreas de dor que possam nos identificar futuramente
lesões, tá? A percussão que está descrito, mas que no ambiente pré-hospitalar é de difícil avaliação, mas que nós saibamos que ela existe e que ela pode ser utilizada também. A ausculta, e nesse momento da respiração, nós identificamos presença de pneumotórax, hemotórax, tórax instável. Então, esse momento e todo momento que nós formos avaliando cada lesão, identificando, nós vamos tratando. Não é fazer o XABCDE e depois vir o tratamento. Identificou, tratou. No C, nós vamos para a circulação, que são os 3 P's que a gente avalia: pele, pulso e perfusão. Então você avalia a pele do paciente. Na avaliação da pele, você vê se está com sudorese, não, se a temperatura da pele desse paciente. O pulso, nós verificamos pulsos periféricos e centrais, vê se aquele membro está recebendo adequadamente, vê se esse pulso periférico está presente, que nos dá a ideia de que ele pelo menos tem capacidade na periferia, está conseguindo ser bem perfundida. A avaliação da perfusão periférica é de grande importância também. Ali nós conseguimos ver se na periferia está chegando adequadamente sangue. As condutas também, o controle. Aí sim nós vamos entrar para o controle de sangramentos, aqueles sangramentos não sanguinantes. Aqui nós vamos começar a avaliar acesso venoso e reposição volêmica. Lembrando que a nossa avaliação do acesso venoso e a nossa reposição volêmica, ela tem que ser bem adequada. Ela tem que ser o suficiente para manter uma perfusão dos meus órgãos nobres, mas ela não precisa ser excessiva para causar novos sangramentos. Aqui a gente tem que ser muito adequado nesse controle da pressão. Então, a hipotensão permissiva. É importante nós termos isso bem em mente sobre essa reposição volêmica. Lembrando que a reposição volêmica inadequada, eu posso superar pressão e gerar novo sangramento, eu posso diluir os fatores de coagulação desse paciente. Então isso tudo tem que ser avaliado constantemente, porque muitas das vezes você lá no X controlou a hemorragia, conseguiu passou o seu torniquete, cessou o sangramento, mas no C você começa a elevar a pressão demais, aquele sangramento retorna. Então a gente vai ter que retornar lá para conter de novo esse sangramento. No D, nós avaliamos os déficits neurológicos. Aí nós avaliamos a escala de coma de Glasgow, que isso tem que estar bem claro e bem fácil na nossa cabeça, a resposta pupilar, resposta motora, avaliação de mobilização, de força desse paciente, e nesse momento nós identificamos, um TCE grave, se já vai ter necessidade também de intervenções nesse momento, a restrição dos movimentos de coluna, que nós vamos adequando, se esse paciente apresenta sinais de hipertensão ou não intracraniana, se vai ser necessário o uso do colar, se é indicado o uso do colar nesse momento ou não. Nós temos que seguir essa avaliação da parte neurológica. Posteriormente, nós vamos ver na exposição. Essa exposição, ela é a abertura para vermos lesões que não estão sendo vistas ou estão sendo obstruídas pela vestimenta do paciente. Então, nós podemos ter lesões com sangramento que possam não estar sendo vistas naquele momento. Procurar por lesões ocultas e prevenir hipotermia. Isso é uma outra importância. Nós, apesar de expormos o paciente e colocarmos ele muitas vezes ali exposto à temperatura ambiente, isso tem que ser por um curto período de tempo, porque nós temos que garantir a manutenção da normotermia desse paciente. Lembrando que a hipotermia faz parte da tríade letal. A hipotermia, ela também altera na parte dos fatores de coagulação. Na coagulação, porque, como dito, ele é um processo químico. Como um processo químico, ele está ali sujeito a temperatura e pressão. Então, a temperatura vai estar realmente atuando diretamente nesse paciente. Então, vamos garantir a manutenção da temperatura dele. Lembrando que mantas aluminizadas, elas não aquecem o paciente. Eles fazem que ele diminua a perda de calor. Então, um aquecimento ativo desse paciente seria muitas vezes o uso do soro aquecido, mantas que possam gerar a ele calor. Então, o uso da manta aluminizada, a gente tem que entender isso, que ela é
um mecanismo para evitar que ele perca calor. Mas se for necessário fornecer calor, o calor tem que ser fornecido de outras formas. Então, e a reavaliação do paciente. O paciente pode piorar a qualquer momento, então é um evento dinâmico. Eu estou lá no XABCDE, é XABCDE de novo. Repetir constantemente, tá? A cada indício de deteriorização ou mudança de ambiente. Então, o que ele quer dizer com isso, quando a gente fala sobre isso? O paciente teve alguma alteração clínica, eu reavalio o XABCDE. Ah, o paciente está lá, eu contive o sangramento, a lesão é sanguinante, garanti via aérea, garanti circulação, avaliei neurológico, qualquer alteração, piorou a taquicardia, fez uma hipotensão, baixou nível de consciência, eu começo de novo do XABCDE. Esse paciente pode estar diminuindo um nível de consciência por uma perda volêmica e uma diminuição de perfusão cerebral. Então, por isso da importância de mantermos essa avaliação do XABCDE, tá? E a cada mudança de ambiente, o que quer dizer com isso? Avaliei o paciente na cena do acidente, ponto. Passei ele para dentro da minha viatura, XABCDE. Iniciei o transporte, reavalio esse paciente no XABCDE. Cheguei com ele dentro do ambiente hospitalar, reavalio ele constantemente, porque esse paciente sofre mudanças na sua mobilização, uma mudança no seu transporte. Então, um torniquete adequadamente instalado num ambiente estático, num ambiente dinâmico, que algum movimento tenha ocorrido, ele pode não estar sendo efetivo mais naquele momento. Aquele coágulo que foi ali, que está contido, que não foi necessário uma intervenção tão imediata, aquela lesão dele, esse coágulo, com a melhora dos níveis pressóricos, ele pode, com o aumento dos níveis pressóricos, ele pode ter se rompido esse coágulo, e aí nós temos um novo sangramento. Aquele paciente que estava com a via aérea adequada, com um rebaixamento do nível de consciência, pode ter tido uma queda de língua. Então, a reavaliação ela tem que ser constante desse nosso paciente. E a intervenção ela é simultânea, né? Ela é avaliar e tratar ao mesmo tempo. Nós, como já dito, nós não podemos avaliar tudo e depois vir tratando. Avaliou, tratou, garantiu que o tratamento foi efetivo, aí sim eu vou passando para o próximo. Não posso ir tratando sem a garantia que o tratamento foi efetivo. E uma equipe bem coordenada. Então, uma equipe bem coordenada, você vai vendo que isso daí vai transcorrendo muito facilmente. Então, enquanto um já está comprimindo, um sangramento, uma lesão exsanguinante, o outro já está passando o torniquete, o outro já está reavaliando se realmente aquele sangramento parou. Numa intervenção em vias aéreas, enquanto um está lá com uma retificação de via aérea manual, o outro já está preparando materiais para que essa via aérea seja ou definitiva ou não, ou materiais que possam ser utilizados para que garanta essa via aérea pérvia. Tudo isso é um movimento da equipe. Então, é muito importante nós treinarmos, mas é importante nós treinarmos com a equipe. Isso gera, né, um socorro, um atendimento muito mais fluido, um atendimento muito mais gostoso, né, onde cada um naquele ambiente, naquele teatro, naquela dança, sabe onde tem que estar e sabe o que tem que fazer a todo momento. Os erros mais comuns são pular etapas. É achar que, eu não vi, isso daqui não é importante. Faça checklist, que a gente costuma falar na aviação. O piloto que acabou de pousar uma aeronave e vai subir com ela de novo, ele faz um checklist novamente, sendo que ele já fez o checklist daquela aeronave 2, 3, 4 vezes, mas a cada vez que ele vai subir, ele faz o checklist de novo. Nós temos que manter essa rotina em nossa vida. Focar em detalhes irrelevantes, você começar a procurar coisas que não sejam tão vitais ali, fatos que não sejam importantes, que não vai causar risco a esse paciente. Não reavaliar constantemente. Avaliou, determinou, sentou e não manter uma frequência de avaliação. Então, a cada mudança, a cada passagem desse paciente, seja do chão para a maca, da maca para a ambulância, da ambulância para dentro do hospital, isso tem que ser avaliado constantemente. E ignorar hemorragias. Então,
Toda hemorragia ela tem que estar exposta e visível. Você controlou? Beleza, mas ela não pode ser simplesmente a partir do momento que você fez aquele primeiro controle, largar ela de lado porque acreditou que ela já está debelada. Mensagens chaves, né? O XABCDE salva vidas, nessa ordem exatamente. Hemorragia é sempre a prioridade, já foi evidenciado isso, que antes nós tínhamos a ideia de que a via aérea era o mais importante, mas se não tiver o que leve o oxigênio, de nada adianta o oxigênio, e uma reavaliação constante. Essas são as nossas referências. Agradeço a todos por ter acompanhado mais essa aula aqui conosco. Peço que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, deixe seu like, deixe suas dúvidas e deixe suas sugestões também.